Hã? Oi, melhorou? Essa galera aqui, ó. O meu campo de visão é curto, gente. Bom, feliz Páscoa. Vamos começar tudo de novo. Boa noite. Como vocês já sabem, eu sou o coelhinho da Páscoa, mas eu não sou a razão da Páscoa e eu não vim aqui falar de mim. Eu vim aqui falar daquele que nunca escreveu um livro, mas tem mais livros escritos sobre ele do que qualquer outra pessoa nessa terra. Eu vim aqui para falar daquele que nunca compôs uma canção, mas existem mais canções escritas a respeito dele, cantadas a respeito dele, do que qualquer outra pessoa na face da terra. Eu vim aqui falar daquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Amém? Amém. Help me. É ninguém mais que o meu herói Jesus Cristo. Me desafiaram a pregar com essas fantasias aqui, não dá não, gente. É 500 graus Celsius aqui dentro. Glória a Deus, aleluia. E é sobre isso que nós queremos falar. Só existe Páscoa por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, não teríamos o que comemorar nessa data. Se não fosse Jesus, nós não teríamos vida. Ele é a razão de tudo aquilo que nós somos e que nós acreditamos. Bom, o que eu queria falar uma coisa para vocês era que quem aqui já recebeu SMS ou e-mail de oferta, promoções, aquelas assim, ó, cabulosas? O seu nome foi sorteado e você receberá um carro zero, sem nenhum custo. Alguém já recebeu um SMS desse? Seu e-mail foi selecionado entre muitos dos outros. Te faz sentir mais especial, né? Tu bate o olho. Uma vez eu até respondi um e-mail desse. Uma mulher escreveu assim pra mim: olha, eu já sou idosa, meu marido faleceu e eu selecionei você para doar $1 milhão para você cuidar desse dinheiro, investir em caridade. Aí eu fiquei pensando, nossa, como santa demais, né? A esmola é demais, né? Trocando o negócio. Mas, enfim, todos nós já recebemos essas ofertas fantásticas, não é? Sendo que o que acontece? Nenhuma delas são verdadeiras. Todas essas ofertas que a gente recebe por e-mail, SMS, se eu somasse todas que eu já recebi, daria aí, brincando, uns 60 milhões. Então assim, sendo que ela só causa o quê? Uma falsa esperança. Ela só traz o quê? Um engano. Nada com que você possa depositar a sua confiança. Mas o que eu quero falar hoje é sobre algo genuíno. É a oferta que o próprio Deus nos deu. E essa oferta está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16, onde ele disse assim: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa oferta é genuína. Essa oferta você pode confiar. Não é como esses e-mails, SMS de coisas que você só é enganado. Essa não. Essa é real. E é sobre essa oferta de Deus. Porque Ele amou tanto você, Paulo. Ele amou tanto você, Lucas. Ele amou tanto vocês aqui, cada um, especialmente, individualmente, que Ele deu o seu único filho para nos salvar. Amém? Glória a Deus. Você sabia que existe 322 profecias no Antigo Testamento? A Bíblia é dividida entre o Novo e o Velho e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, escrito antes de Cristo e depois de Cristo. 66 livros escritos antes de Cristo. 66 livros escritos na Bíblia toda, né? 66 na Bíblia toda? Então, muitos escritos antes de Cristo. Foram vários deles, em épocas diferentes, por pessoas diferentes, falaram acerca de Jesus. 322 profecias acerca de Jesus. E onde fala como Jesus ia nascer,
Muitas delas falam como que Jesus ia ser traído, que Jesus ia morrer numa cruz e que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E todas as profecias de fato aconteceram. Por isso nós podemos confiar que essa história da ressurreição de Cristo é verídica. Vamos ver alguns slides que eu tenho aqui para mostrar para vocês, só para a gente ter uma ideia. Tem 322 dessas, nós vamos ver só algumas, tá? Jesus foi nascido de uma virgem. Isso aconteceu, foi falado no livro de Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, dizendo assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. O cumprimento dela veio lá em Mateus. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aí vai falando de Maria. José não a conheceu, não teve relações com ela, enquanto ela deu à luz a um filho, e pôs o nome de Jesus. Depois veio uma outra profecia a respeito da traição. Todo mundo lembra? Sábado, dia de malhar Judas, né? A galera tem essa tradição. Então, até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Isso foi escrito no livro de Salmo, muito tempo antes da vinda de Cristo. E o cumprimento, Judas Iscariotes, quem o traiu. Depois nós vemos mais uma profecia na cruz. Jesus, quando ele estava pregado no madeiro, quando as pessoas estavam insultando, cuspindo no rosto dele, colocando uma coroa de espinhos sobre ele, falando besteiras a respeito dele, completamente humilhando ele, ele disse: contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. E aí Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veio o cumprimento de mais uma profecia. E sobre a ressurreição, Salmo: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás o teu santo, que o teu santo sofra decomposição. Cumprimento: Cristo nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou decomposição. Então existem 322 dessa. Então dá para crer que é digna de confiança essa história que nós vamos falar nessa noite. Amém? Amém. A verdade, houveram vários homens ao longo dos séculos que tentaram desbancar a realidade da ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus, nós nos engajamos com Ele num relacionamento, tudo por causa da morte e da ressurreição. Então, muitas pessoas falaram assim: eu vou acabar com o cristianismo, eu vou provar que Jesus Cristo nunca ressuscitou. E no século XVIII, um homem chamado Gilbert West, ele escreveu um livro, começou a escrever um livro para poder desbancar, para poder dar descrédito à ressurreição de Cristo. Eu vou provar por A mais B que Jesus nunca ressuscitou. Ele escreveu o primeiro capítulo, escreveu o segundo capítulo, escreveu o terceiro capítulo. Quando chegou no quarto capítulo, ele teve um encontro com Jesus. E aí ele escreveu o livro de todo outro jeito. Mesma coisa aconteceu no século XIX. Um general, não sei se foi 19 ou 20, um general famoso. Ele começou também a escrever um livro. Ele não gostava de cristãos. Ele começou a escrever um livro também para provar que Jesus nunca ressuscitou. Chegou também na metade do livro, teve um encontro com Jesus, teve que reescrever o livro inteiro. Aí uma advogada também muito famosa do século XX, tal, que conhecia bem de lei, manipular as palavras, entendia muito bem de angariar e olhar evidências, né? O advogado deve gostar de provas. De manhã até estava olhando para a Neia ali, que advogado gosta de prova e evidência, né? Então, a grande realidade é que ela estava angariando provas e evidências, e quanto mais ela buscava, quanto mais ela ia atrás, ela só achava evidências da ressurreição. E não achou nada que pudesse dizer que Jesus não ressuscitou. Aí ela desistiu na metade, nem conseguiu escrever no terceiro capítulo, começou a escrever tudo diferente. Então, todo mundo que tenta provar que Jesus não veio, que Jesus não morreu na cruz, que Jesus não ressuscitou, acaba vindo para Jesus. Eu tive um professor, quando eu estudei teologia, que ele era ateu, e ele queria também escrever um livro e provar que Jesus não ressuscitou.
E no meio da pesquisa dele, ele teve um encontro com Jesus e escreveu um livro totalmente diferente também. Então a gente vê ao longo da história que é impossível provar que a ressurreição não existiu. Olha o que diz o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 2. Oséias 6, 2. Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente, e ao terceiro nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Então, Oséias, muito antes de Jesus, foi falado sobre a sua ressurreição. Depois você vai para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 3: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12, e depois disso apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então aqui a gente vê na palavra de Deus que Jesus, mesmo depois que ressuscitou, ele fez questão de aparecer para inúmeras pessoas. Ele até apareceu para um homem que não creu que ele tinha aparecido para os seus amigos, um homem chamado Tomé, que era um de seus discípulos, que disse assim: só crerei se eu ver. Mas todo mundo já estava falando: eu já vi Jesus, ele ressuscitou, eu já vi Jesus. Eu não acredito, só se eu ver. E num belo dia, ele na casa junto com os discípulos, Jesus aparece: paz seja convosco. E aí Jesus fala: Tomé, toque em mim, toque no meu lado e veja que sou eu. Glória a Deus, né? Maravilha que o nosso Jesus ressuscitou. E eu vou passar para vocês nessa noite 3 motivos pelo qual eu sou cristão, e pelo qual você, se ainda não é um cristão, deve ser um cristão também. No final nós vamos te dar a oportunidade de você receber Jesus em sua vida. E o que eu gostaria, já estou avisando agora, porque quando acontecer isso não vai ser pego de surpresa. Eu gostaria muito que você levantasse a sua mão e fizesse uma oração conosco, convidando Jesus para morar dentro de você, se você ainda não fez. Se você já fez, mas por algum motivo sua fé se esfriou, sua fé se abalou, nós também vamos te dar a oportunidade de reacender essa chama no seu coração. Eu sou cristão por 3 motivos. E o que a Páscoa representa para nós também tem a ver com esses 3 motivos. Porque Jesus é o único que veio para nos dar perdão sobre o passado, uma nova vida para o presente e uma esperança para o futuro. Eu vou repetir: Jesus é o único que veio apagar o nosso passado que nos condena, nos dar uma nova vida no presente e uma esperança para o futuro. Todas essas 3 áreas são extremamente importantes. Todos nós precisamos de perdão, não precisamos? Todos nós precisamos de uma vida nova, não precisamos? Todos nós precisamos de uma esperança, não precisamos? Vamos lá, ponto número 1: perdão para o passado. Quem aqui nunca iniciou uma conversa, já estava no meio de uma conversa com alguém, que só está você e essa pessoa, só vocês dois, engajados num bate-papo, quando de repente você percebe que aquela pessoa soltou gases? Você está naquele papo sério e vê aquele aroma. Fica claro e óbvio que foi a pessoa com a qual você conversava. Você tenta desbaratinar, mas você fica meio desconcertado, não é? Mas gozado que esses silenciosos são os mais pedidos, né? Os altos são ok, né? Quanto mais alto, menos cheiro. Então, a realidade é que os nossos pecados mais silenciosos são os mais pedidos. Aquele pecado que a gente não confessa, aquele pecado que a gente se envergonha bruscamente, são aqueles mais fedorentos. Mas até esses pecados, Jesus tem poder para pagar. Não importa qual for ele tem poder para pagar e remover as consequências desse pecado. Agora eu vou te perguntar uma coisa: quem aqui nunca peidou? Quer dizer, quem aqui nunca pecou? Na verdade, né? Dá no mesmo, né? Todo mundo aqui já fez os dois. Mas a verdade é que o pecado
ele endurece o nosso coração. Ele nos afasta de Deus, porque nós nos sentimos sujos e não queremos nos expor a Deus e não queremos chegar até Ele. Então a gente faz o quê? A gente se afasta, nosso coração se endurece. E o que acontece é uma coisa estranha, porque você não consegue remover o pecado da sua vida. Não há nada que você possa fazer para poder desgrudar o pecado de você. Não tem como lavar com água sanitária, não tem como, porque tem gente na África que acredita, isso é fato verídico, que quando eles contraem AIDS, se eles tomarem um banho e esfregar bem, o vírus vai embora. E a gente sabe que não é assim. Mas eles tomam banho e vê que não dá certo. O pecado é a mesma coisa. Não tem como você remover de você se não for por Jesus. Vou te dar um exemplo. Quem aqui já ficou negativo no banco? Entrou no cheque especial. Ai, ai, ai. Na verdade é que, o que acontece? Quando a gente está negativado, essa questão pode sujar nosso nome, manchar nossa reputação, enfim. E você precisa de ajuda. Então você liga para os seus amigos, para o seu pai, para a sua mãe, você liga para os seus colegas, pessoas de confiança. Vem cá, eu estou negativado no banco e eu preciso entrar no azul logo. Será que você pode me ajudar? Aí a pessoa olha para você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, e todos dão a mesma resposta. Desculpa, não posso te ajudar porque eu também estou negativado. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se eu estou negativado, como que eu vou te ajudar? Então imagina todos os seus amigos, todo mundo que você entra em contato te dá a mesma resposta. Quem pode te ajudar? O único que tem crédito. E o único que tem crédito quando o assunto é pecado é Jesus, porque ele nunca pecou. Olha o que diz Romanos 3, capítulo 3, versículo 21. Livro de Romanos 3. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que a Bíblia diz é que todos estão negativados, e o único que tem crédito é Jesus, e só Ele pode nos ajudar. Vou soltar aqui um vídeo para que vocês entendam um pouquinho melhor o exemplo que eu acabei de dar. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa.
but somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Amém? Quem quer que isso aconteça com você no dia do juízo? No dia que você estiver face a face com Deus, se Deus for passar um vídeo da sua vida. Eu acho que nenhum de nós precisamos de convencimento. Todos nós reconhecemos que erramos. E o nosso pecado não é só pelas coisas que a gente faz de errado. Às vezes a gente peca por deixar de fazer certas coisas que eram pra gente fazer. Então, se passasse um vídeo das nossas vidas, tudo que a gente pensa, imagina, a gente já ficaria todo envergonhado, né? Agora imagina os anjos chegam e convida todas as pessoas protagonistas daquele vídeo, dos seus pensamentos, todo mundo para assistir também o vídeo das suas vidas, não sabia onde se esconder, não é verdade? E é assim que Deus nos julga, instantaneamente. Mas quando Ele vê Jesus em nossas vidas, todo aquele arquivo morto vai para o lixo. Amém? Amém? Glória a Deus. Então Jesus é o único que tem poder para apagar o meu passado pecaminoso. Amém? Ponto 2. Ele é o único que pode me dar uma nova vida no presente. Tem um professor que dava aula na Universidade de Oxford, e um aluno chegou para ele numa matéria que ele estava falando sobre Deus. Esse aluno chegou para ele e disse o seguinte: olha, professor, eu acho que o cristianismo é uma muleta. Aquela pessoa que não dá certo na vida, aquela pessoa que não é bem sucedida, ela vai lá e vai buscar a sua fé, vai se inclinar e se encostar no cristianismo para poder se sentir feliz ou conseguir alguma coisa na vida. Então, para mim, não passa de uma muleta. Aí o professor virou para ele e disse assim: olha, querido aluno, se por acaso você sofresse um acidente e você precisasse de uma cadeira de roda, você iria gostar de ter uma cadeira de roda à sua disposição? Ele falou: claro, se eu sofresse um acidente e não pudesse andar, tivesse minhas duas pernas quebradas, com certeza eu iria adorar uma cadeira de rodas. E se você quebrasse uma perna, você não iria fazer bom uso de uma muleta? Oh, com certeza, impossível. Eu já quebrei um pé. Alguém aqui já quebrou o pé alguma vez e precisou andar de muleta? Muleta é indispensável para quando a gente sofre um acidente desse tipo. Então, ele pensou, o professor disse: pois eu tenho minha vida quebrada e Jesus é minha muleta, e eu preciso dela para Ele me restaurar e me colocar de novo forte para continuar a minha vida. E eu sei que você também está quebrado. Eu sei que você também precisa de Jesus. Porque eu nunca conheci ninguém em todos os meus anos de vida que não precise de Jesus, que não tenha alguma área de sua vida quebrada. Todos nós temos dificuldades num certo relacionamento. Todos nós temos uma área, talvez a área financeira abalada, talvez o casamento abalado, talvez o relacionamento de pai para filho, irmão para irmã. Todos nós precisamos de Jesus em alguma área de nossa vida. Você pode olhar para todos aqueles que acham que não precisam de Deus, como eles se esborracham. Vai para Hollywood, aqueles que já andaram, que tem seu nome na estrela. Eu já estive lá com a minha esposa, a gente olhou diversos nomes na calçada da fama. Você vê as estrelas, você vê lá as mãozinhas dos artistas, vê o nome deles, enfim, e você vai pensando e lembrando da história deles. Quantos se suicidaram? Quantos morreram de overdose? Quantos beberam até morrer? E a gente vê que só desilusão, só quebrado, todos precisavam de Jesus. Então, isso me faz lembrar a história de um artista muito famoso, que depois de um tempo, ele decidiu passar férias na sua cidade natal. Então o que ele fez? Ele pegou o avião, voltou para a sua cidade natal e foi rever alguns amigos, foi passear pela cidade. E ele, dando uma volta pela cidade, ele viu na vitrine de uma loja
de uma loja de antiguidades um dos seus quadros. Ele bateu o olho e falou: nossa, esse quadro que eu pintei há um tempão, antes de eu me tornar famoso, esse quadro é muito valioso para mim, esse quadro é uma das minhas obras-primas que eu mais estimo. E esse artista ficou olhando para o quadro e ele viu que o quadro estava sujo, tinha teia de aranha, toda a pintura estava meio esquisita, toda a moldura estava riscada e amassada. E aí ele pensou: poxa, eu preciso levar esse quadro de volta para minha casa para eu poder transformar ele de novo, para eu poder reformá-lo. E aí o que ele pensou? Mas não há nada que ele pudesse fazer para entrar lá e tirar aquele quadro, porque aquele quadro já não mais pertencia. A única forma de ele reformar aquele quadro, botar aquele quadro em ordem novamente, era tendo que comprar. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele nos comprou quando Ele morreu na cruz do Calvário. Ele nos comprou quando Ele derramou o seu sangue. Então nunca sinta-se que a sua vida não tem valor, porque a sua vida vale a vinda de Jesus Cristo. A sua vida vale o sacrifício de Jesus. A sua vida vale a vida do Filho de Deus. Olha o quão especial e o quão importante você é. Nunca aceite uma mentira dizendo que você não tem valor, porque o seu valor é inestimável. E como esse artista quis comprar aquele quadro para poder reformar aquele quadro, Jesus também nos comprou na cruz para nos levar para a sua casa e trocar a moldura, nos limpar, nos transformar e nos deixar novinho em folha. Amém? Amém. Porque Jesus não quer que você seja a mesma pessoa tentando fazer melhor. Ele quer te transformar por inteiro. João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse é o diabo. Ele não tem outro objetivo além desses três. Mas Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Olha que fantástico. Vida em abundância é você ter mais que o suficiente. Imagina você transbordar e ter mais alegria do que o suficiente, ter mais saúde do que o suficiente, ter mais vigor que o suficiente, ter mais sonhos que o suficiente. É exatamente isso que Jesus quer fazer em nossas vidas. Mas como que eu posso obter essa vida mais que abundante? A única forma de nós vivermos a nossa melhor vida e vivemos os sonhos de Deus para nós é entrarmos num relacionamento com Jesus. Não tem outra forma, porque transformação, Ele nos comprou, certo? Mas eu também preciso me disponibilizar para que Ele me transforme. Então Jesus, Ele me comprou com sangue, Ele me trouxe para a casa dele e Ele quer me transformar. Quanto mais eu me torno disponível, mais Ele me molda a imagem de Jesus, a imagem dele, a imagem de Deus. Então, uma coisa atrapalha e muito essa transformação em nossas vidas e a imagem que a gente tem de quem é Deus e de quem é Jesus. É uma coisa chamada religiosidade. E nós não estamos falando aqui sobre religião evangélica. Nós só somos chamados de evangélico porque nós cremos no Evangelho de Deus, que significa Evangelho de Jesus, significa boas novas. Nós cremos nas boas novas, somos chamados de evangélicos. Mas na verdade, o que nós realmente pregamos é uma amizade com Jesus. É uma vida onde você troca ideia com Ele, Ele troca ideia com você, Ele faz parte da sua vida e você faz parte da vida dele. Algo real, algo genuíno, sem religiosidade, porque a religiosidade só atrapalha. Eu vou te explicar como. Historiadores, eles interpretavam as obras de Michelangelo na Capela Sistina, em Roma, olhando para as figuras que Michelangelo pintou acerca de Deus, da história da Bíblia, e eles viam naquela pintura uma imagem que representava um Deus escuro, um Deus longe das pessoas, um Deus sombrio, um Deus amargo, um Deus que não está interessado em nossas vidas. Olha lá a imagem do teto da Capela Sistina. Não parece filme de terror? Parece que você está dentro da casa do Drácula, né? E não numa igreja. Aí esses historiadores decidiram contratar restauradores de obras preciosas. E esses restauradores tinham um solvente que ajudava a remover todas as impurezas
dessas figuras, sem danificar a pintura. E conforme eles foram trabalhando, olha como é que ficou. Essa é a imagem original. Michelangelo não poupou cores para descrever quem Deus era. Mas quando a gente olha na ótica da religiosidade, tudo que a gente enxerga é uma imagem distorcida de quem é Deus. Olha o trabalho deles passo a passo. Começou ali, você quase não vê a imagem, foi trabalhando, olha a última agora. As cores restauradas. E Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus que gosta de festa. Jesus está sempre de bom humor. Nós vimos aqui na peça de teatro Jesus querendo ter comunhão com a galera, Jesus querendo se relacionar e as pessoas querendo matar ele de volta na cruz, né? Então, Jesus, ele morreu sim, ele sofreu sim, mas ele ressuscitou, está mais vivo do que nunca e ele quer se relacionar comigo e ele quer se relacionar com você. Mas aquela imagem sombria, tipo casa do Drácula, só aconteceu porque ao longo dos séculos eles ficavam queimando velas e incensos em orações repetitivas, sempre numa religiosidade absurda que fez com que toda aquela fumaça obstruísse a beleza da figura que representava quem Deus era. Então, na ótica da religiosidade, nós nunca vamos saber quem é Deus. Nós nunca vamos saber quem é Jesus. E Jesus quer um relacionamento vivo e real com você hoje. Amém. Hoje você pode começar a andar com Ele. Remove todos os seus conceitos. Remove o que te ensinaram. E aprenda a ouvir direto dele a respeito como você pode ser feliz com Ele. Amém? Amém? O resultado desse relacionamento com Jesus faz com que você seja a melhor versão de você mesmo. Eu odeio me comparar. Comparação não é de Deus. Ah, fulano é mais bonito, fulano tem mais dinheiro, fulano é mais bem sucedido. Deus, ele é individualmente apaixonado por cada um de nós. E ele te fez porque ele te quis e ele sonhou a teu respeito. E você é único. E você vale a vida do seu filho. E nessa forma única que você é, Jesus quer fazer com que você seja o melhor marido que você pode ser, a melhor esposa que você pode ser, o melhor filho, o melhor profissional que você pode ser. Essa é a vida mais que abundante que Ele tem para mim e Ele tem para você, amém? Uma vida de amor, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de paciência, de bondade, de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Bom, Jesus nos dá uma nova vida para o presente. Jesus perdoa o nosso passado. Terceiro ponto, Jesus nos dá uma esperança para o futuro. Uma vida sem esperança é uma vida sem propósito. A Bíblia fala que depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram estarrecidos. Todos eles estavam numa tremenda tristeza, porque eles viram que a sua esperança havia sido confinada num túmulo, porque eles achavam que Jesus iria libertar a nação de Israel da opressão romana. Eles tinham uma imagem um pouco errônea do mistério da salvação, do plano de Deus, embora Jesus tenha falado com eles e explicado que o Filho do Homem deve morrer e no terceiro dia Ele vai ressuscitar. Mas quando de fato eles viveram aquilo, quando eles viram que Jesus morreu e saiu da presença deles, eles ficaram desesperados. Eles ficaram sem fé, eles ficaram sem força, muitos ficaram muito tristes. E algumas mulheres começaram a se dirigir em direção ao túmulo de Jesus no domingo pela manhã, com algumas especiarias, porque elas queriam preservar o corpo de Jesus. E elas iam pensando, quem vai poder remover a pedra? A pedra está lacrada, ela é pesada, e elas indo no caminho. Quem vai ajudar a gente? Quando elas chegaram lá, não tinha mais pedra. A pedra do sepulcro havia sido removida. Tinha um anjo lá dentro que disse assim: quem vocês procuram? Ele não está mais aqui. Porque Ele vive. Vão
e contem também aos outros. Elas foram correndo, contaram para Pedro. Pedro correu para lá, também viu que Jesus não estava lá. Muitos correram para o túmulo e viram que Jesus não estava lá. Haviam 2 discípulos que estavam extremamente entristecidos, que eles foram afogar suas mágoas no equivalente a Caldas Novas dos dias de hoje. Eles foram numa cidade chamada Emaús, que significa terras de águas quentes. Então eles foram lá, nossa, vamos tomar um banho naquela piscina quentinha, chorar um pouco, afogar nossas mágoas naquele lugar. E eles indo a caminho de Emaús, de repente Jesus aparece do lado deles, mas eles foram impedidos de reconhecer quem era Jesus e começaram a conversar com Jesus, numa tristeza só. Jesus, por que vocês estão tão abatidos? Eles olharam, você é o único que não sabe o que aconteceu nessa história? Jesus, nossa esperança, aquele que iria libertar Israel, morreu na cruz. E agora ele está enterrado. Nós estamos desesperançosos, não sabemos o que vai acontecer conosco. E Jesus, sem revelar sua identidade, começou a explicar para eles: homens de pequena fé, vocês não creem nas Escrituras? Ele não disse a vocês? E Jesus começou a explicar todas as profecias do Antigo Testamento. Quando era chegada a noite, eles chegaram na cidade de Emaús, chegaram à casa onde eles iam ficar hospedados, eles convidaram Jesus para entrar. Mas Jesus, vem conosco, fique conosco, não vai embora, está entrando à noite. Não sabia que era Jesus, mas convidou ele. Ele entrou. Quando Jesus foi ceiar com eles, comer com eles, quando ele quebrou o pão, eles abriram os olhos e viram quem ele realmente era. É Jesus, é o mestre. Olha a forma que ele quebrou o pão. E Jesus desaparece. E um fala para o outro: não queimava o nosso coração quando ele falava acerca da palavra de Deus? A palavra de Deus faz o nosso coração queimar, porque ela é verdadeira e genuína. E Jesus foi tão maravilhoso que ele apareceu para os seus discípulos depois que ressuscitou. Ele apareceu para mais de 500 pessoas, como nós falamos no começo do culto. É realmente fantástico o amor que ele tem por nós. E ele não quis deixar ninguém desesperançoso. Ele fez questão de aparecer e dizer: eu estou vivo. Aleluia. Muita gente entende o que Jesus fez na sexta-feira, morreu na cruz. Muita gente entende que domingo ele ressuscitou, mas pouca gente entende o que ele fez no sábado. Algumas pessoas ficam pensando: pô, sábado vamos malhar o Judas, porque a gente realmente não sabe o que Jesus estava fazendo. A grande realidade é que no sábado Jesus entrou de penetra numa festa. No sábado ele entrou de penetra numa festa lá no inferno, porque o diabo e os seus amiguinhos tinham achado que eles tinham derrotado o Mestre Jesus. Na cabeça do diabo era assim: nós derrotamos, assim como os discípulos de Cristo estavam sem esperança, o diabo, em efeito oposto, estava vibrante. E ele deu uma festa. Ele contratou um DJ. Ele contratou um DJ e lançou uma música. Ele dançava mais ou menos assim. O diabo estava no meio do moonwalk. Para quem não sabe essa música do Michael Jackson, ele fala: eu sou mal, né? I'm bad, you know it, I'm bad, né? Então você sabe, eu sou mal. E o diabo comemorando que venceu Jesus, dizendo: eu sou mal. E no meio do moonwalk, Jesus entra na festa. O DJ se vê obrigado a mudar de música. Jesus entra já com uma voadora, estilo Bruce Lee. Aquela voadora com a faca no pé. Essa calça não deixa eu levantar o pé. Mas imagina aquele pé que vem na jugular assim, ó, voando assim, ó. E vem aquela bem na jugular do diabo. E aí o DJ bota essa música.
Aí imagina a cena, voadora vindo. O diabo cai no chão. Jesus humilha Satanás. Jesus humilha Satanás. Isso original, mas original não, plágio da verdade. Jesus humilha Satanás. E Jesus, pum, pisou na garganta do inimigo e arrancou a chave da morte. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Já imaginou você sem a chave da sua casa? Qualquer um pode entrar. Então nós podemos entrar lá e saquear o inferno e tirar todas as vidas que estavam no domínio dele e trazer para o reino da luz, amém? Jesus já tomou a chave da morte. Glória a Deus. Jesus nos dá uma esperança de vitória para o futuro. Olha o que diz João 14, eu amo essa promessa. Jesus diz assim: não se turbe, 14 versículo 1, o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Onde Jesus está? Assentado à direita de Deus. E qual o desejo dele? Preparar um local, nos pegar e nos levar a estar com ele. Aleluia. Eu fico imaginando às vezes, poxa, Deus ele preparou o mundo, ele criou esse mundo tão maravilhoso. Gente, tem tanto lugar bonito. Você vai para Bonito, é lindo demais. Você vai lá para as falésias da Bahia, é lindo demais. Você vai para a Amazônia, para o Pantanal, para a Patagônia. Você vê a exuberância, a beleza desse mundo que Deus fez. Ele fez em 7 dias. 6, o 7º ele descansou. Agora imagine o céu que ele está fazendo até agora. Imagine, você vai chegar lá no céu, você vai olhar, Jesus vai chegar para você, olha, esse é o seu aposento. Você... eu não mereço não. Você vai olhar para o seu corpo, porque Jesus diz que nós teremos um corpo glorificado. Não vai ser esse aqui de pele e osso não. Vai ser um corpo espiritual, um corpo glorificado. Você vai olhar para o seu corpo e falar: a vida inteira eu malhei e não consegui ter esses rolinhos. Vai ser fantástico. Ele renova a nossa esperança, amém? Amém. Imagina uma situação, você está na estrada da sua vida. Todo mundo que está numa estrada quer chegar no seu destino, não quer? Você quer acampar no meio do caminho. A gente quer chegar no destino. E aí tem uma bifurcação. Como você não sabe, não consegue enxergar, nossa visão é limitada. Você for para a direita, você não sabe se você vai chegar lá. Se você for para a esquerda, você também não sabe. Uma bifurcação de caminhos diferentes. Aí você encontra, você precisa pedir informação, porque você não sabe chegar no destino. Tem uma pessoa viva e uma pessoa morta. Para qual você vai pedir informação? Para a viva. Então por quem você vai querer que guie sua vida? Jesus? Adianta ir para Buda, adianta ir para Maomé, adianta ir para todos esses caras que já morreram? Jesus é o único que pode te guiar. Aleluia. Amém? Amém. Eu, no final do ano, eu passei um momento muito triste. No Natal a gente brinca, eu e a minha esposa, que foi o pior Natal das nossas vidas. Ela teve um Natal bem difícil na família dela, nós passamos separados, e eu tive um Natal bem difícil na minha família, com o falecimento do meu avô. Uma pessoa que eu estimava muito, gostava muito, gosto, né? Amo muito. E eu pude passar os últimos momentos da vida do meu avô com ele, no hospital, antes de ele falecer. E o meu avô, ele tinha alguns conceitos com ele,
que ele acreditava que quando ele morresse, ele ia para um bom lugar, porque ele era uma pessoa boa, porque ele tinha feito várias coisas que, se botasse na balança, talvez, né, lembra daquela moça, né, devia balancear, né, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. Meu avô tinha essa mentalidade, e ele ia ter uma grande surpresa se ele morresse sem colocar Jesus para subir na balança no lugar dele. E muito sabiamente Deus me usou para falar do amor de Deus para a vida dele e de o quanto Jesus morreu por ele, para que ele pudesse ter uma nova vida. E eu, conversando com meu avô, ele fez uma oração comigo, pedindo perdão pelos seus pecados e reconhecendo Jesus em sua vida. E quando eu fui embora, tive que voltar para Santos. Meu avô ainda viveu mais uns 3 dias depois que eu vim embora, já não falava mais. Eu tive o último dia com ele que ele ainda falava. E aí, quando eu fui me despedir dele, eu disse: vô, eu não estou te dando a Deus, mas um até logo. Porque a esperança que Deus coloca e sela no nosso coração, ela é verdadeira e genuína. Porque a Bíblia fala, Jesus mesmo diz: aquele que vive comigo, que me tem em seu coração, ainda que morra, viverá. Então Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. E eu tenho certeza que eu encontrarei meu avô na próxima vida. Então imagina aquele que não tem essa esperança, que quando perde um ente querido, que é uma fatalidade, um sentimento tão horrível, não tem essa esperança no coração. Jesus veio para nos dar essa esperança. E todos aqueles que colocam a esperança em Jesus jamais será desapontado. Queria chamar a banda aqui um pouquinho. Olha o que Jesus diz acerca de si mesmo em Apocalipse 1, versículo 17. Apocalipse 1. Não deu. Diz assim: aqui o apóstolo João, ele foi arrebatado, ele teve uma visão do céu, e ele viu Jesus na sua glória. E naquele momento ele diz assim: quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do Hades, que é o inferno. Eu não sei qual imagem você tinha quando você veio para cá de Jesus. Um Jesus que nada podia fazer pregado numa cruz, mas espero que você saia daqui hoje que Jesus, ele morreu como um cordeiro, sim, sem falar nada, mas ele ressuscitou como um leão. Amém. Ele é capaz de perdoar o seu passado de pecado, te dar uma nova vida do presente e dar uma esperança para o seu futuro. Ele é o único que tem esse poder. A Páscoa, essa história tão maravilhosa, nos fala o quanto você é importante para Deus, o valor que tem a sua vida, que valeu o sacrifício de Cristo. Eu tenho comigo que quando Jesus estava no caminho da cruz, hoje muitas pessoas usam o crucifixo no pescoço, mas Jesus usou nas costas. Jesus carregando aquela cruz, numa tremenda dificuldade, porque ele foi açoitado antes disso, ele perdeu muito sangue depois disso. Eu faço exame de sangue e já fico tonto. Imagina Jesus ali, tanto sangue que ele perdeu, carregando aquela cruz, a caminho do monte, caminho do Gólgota, caminho onde ele foi crucificado. Para ele ter força para continuar, essa é uma convicção que eu tenho. Eu acredito que Deus botou flechas de rosto de pessoas para encorajá-lo. Filho, vale a pena, vai em frente. Olha o rosto da Flavinha aqui, olha a Irene aqui, olha a Daniela aqui, olha o Bruno aqui, olha o Nelsinho aqui, olha a Arne aqui, olha o Sidão aqui. E foi passando o meu rosto, o seu rosto, na frente de Jesus, e Jesus falou: eu vou conseguir, vale a pena, eu vou até o fim na cruz do Calvário. E hoje, esses pecados são perdoados. Eu tenho um colega que
ele cometeu várias atrocidades na sua vida. Ele era jogador de rugby na Austrália. Ele chegava bêbado em casa quase todas as noites. Ele batia na esposa. Ele era um pai ausente. Ele era horrível com o seu tratamento com sua família. A mulher dele quis se divorciar dele e sair de casa. De fato fez. Ele sofreu um acidente voltando de uma bagunça com os colegas numa van. A maioria morreu naquela van. Ele sobreviveu, ele ficou preso nas ferragens e ele fez uma oração ali que se Deus tirasse ele com vida daquela situação, ele ia buscar conhecer quem é esse Deus. E Deus o fez. Esse homem, ele começou a buscar Deus. A mulher dele já tinha ido embora com o filho, não queriam ver ele de jeito nenhum, mas ele foi sendo transformado. O quadro, Deus trocou a moldura da vida dele. Deus foi limpando, movendo as coisas, mas ele carregava uma culpa tremenda. Ele carregava uma culpa que o corrompia pelo passado dele. A culpa de ter agredido a esposa, a culpa de ter sido um pai ausente, a culpa de o filho dele nem querer ter contato com ele. E ele até se tornou um pastor e ainda carregava essa culpa. Um dia Jesus deu um sonho para ele. Ele viu a cruz do Calvário, Jesus pregado no madeiro, e o sangue escorria. O sangue ia escorrendo, e eis que nos pés da cruz estava um livro que continha a vida dele e tudo que ele tinha feito de errado. Estava lá escrito as vezes que ele bateu na esposa, os momentos que ele foi grosso com o filho dele, os momentos que ele foi desonesto no trabalho dele. Foi aparecendo todos os pecados dele ali, mas cada gota de sangue que caía da cruz do Calvário dos pés de Jesus ia apagando. E ele começou a olhar as folhas do livro dele ficando